Olá, pessoal do IGTV que está vendo a nossa live aí no Instagram depois que ela foi gravada. O Instagram aí está convidando os followers para virem. Dentro de alguns minutos nós teremos a presença do professor Alcido Joanirra lá de Moçambique para falar sobre as diferenças contábeis entre os países de língua portuguesa. Consideramos que existem diversos países que falam português no mundo, mas temos aí bastante diferenças contábeis entre eles. Então, o professor Alcido já está aqui, vamos convidá-lo. Professor Alcido, eu não consigo convidar. Ivan De Favre, seja bem-vindo. Alcido, você está pelo computador, provavelmente eu não consigo lhe convidar. Se puder entrar pelo seu telemóvel, eu agradeço. Marjuto Smith, seja bem-vindo. Não sei se falei certo o seu nome. Januário, seja bem-vindo. Vanderlei, seja bem-vindo. Professor Alcido, continuo não conseguindo lhe chamar. Bom dia, Vanderlei Oliveira. Seja bem-vindo. Enquanto o professor Alcido resolve os problemas operacionais aí para a gente começar agora. Vamos ver. Esperando o professor Alcido. Vamos lá. Professor Alcido, não nos abandone. Olá, Januário, seja bem-vindo. Estás falando de onde? Marinês, direto de Smith Franca, Unifacef. Seja bem-vinda. Good morning for you too. Alcido, como faz? Você deve ter recebido alguma mensagem que eu estou lhe pedindo para colocar na live. Você aceite. Veja se chegou alguma mensagem para ti falando que eu estou inserindo você na live. Deu que você não está possível acessar. Estou mandando novamente. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre as diferenças contábeis, porque a comunidade lusófona, ou seja, de países que falam português, ela é relativamente grande. Nós temos Portugal, nós temos Brasil, nós temos Angola, Moçambique, Guiné, Timor-Leste, mas não significa que a contabilidade seja igual. Nós temos aí bastante diferenças contábeis. Vamos lá. Professor Alci... Vocês conseguem me ouvir? O Januário fala que não consegue me ouvir. Alguém consegue me ouvir ou eu estou mudo a todos? Consegue ouvir? Ok. Ah, vamos lá, Alcido, porque eu não consigo lhe convidar. Alcido, tente fazer o seguinte, tente sair da nossa live e entrar novamente pelo Instagram, pelo seu telemóvel, pelo seu telefone celular, para ver se você está a partir do celular. Então, vamos ver aqui.
Veja se chegou alguma mensagem lhe convidando. Michele Montanha, seja bem-vinda. Então, alguma mensagem chegou para ti, professor Alcido? Ou não? Deve estar no menu na parte de baixo do seu telefone celular, alguma coisa de que eu lhe convidei para fazer parte da live. E aí apenas aceite. Então, pessoal, o nosso motivo aí da live foi, como eu disse, a gente tem diversos... vamos lá. Professor Alcido, acho que vai dar certo. Professor Alcido, eu não consigo lhe ver. Agora eu estou vendo a tela do celular e agora eu lhe vejo. Yeah. Seja muito bem-vindo, professor Alcido. Boa tarde. Tecnologias. Boa tarde. Bom dia para os nossos amigos brasileiros. E bom dia também aqui nos Estados Unidos ainda. Professor Alcido, fale um pouco sobre a sua história, onde que o senhor leciona. Por favor. Ok. Sim, muito boa tarde a todos aqui em Moçambique. Estou a ver que muitos meus estudantes estão aí a aderir e muito obrigado pela participação. Meus estudantes e meus colegas. E bom dia. Bom dia para o Brasil, né? E quando já são 12 horas lá, se ainda não almoçaram, ainda é bom dia. Ok, falando um pouco de mim, eu sou Alcido Manuel Joanirra, sou docente de contabilidade na Universidade de Rovuma, em Moçambique, e conheci o professor Scarpim no Brasil, a quando do meu mestrado em contabilidade na UFPR, Universidade Federal do Paraná, entre 2015 e 2016, e foi lá onde conheci o professor Scarpim. Ele foi meu professor de finanças corporativas e professor também de outras coisas, né? Não só da disciplina, mas também da forma de ser, forma de estar, forma de encarar o mundo acadêmico da contabilidade, escrita acadêmica, etc. Eu acho que em termos de apresentação é isso, em termos de lecionação é contabilidade financeira, contabilidade internacional, né? Hoje esse tema é relacionado à contabilidade internacional, e também faço consultoria aqui em Moçambique, na área de contabilidade. Eu acho que o básico... Professor Alcido, você consegue colocar um fone de ouvido? Vou tentar. Ok. Está dando eco. Eco. Ok. Vamos lá. Agora sim. Não. Professora Lara de Ibirama, Santa Catarina, seja bem-vinda. Professor Cláudio, seja bem-vindo. Alcido, seu fone está funcionando? Está, perfeitamente. Tá, ok. Continuamos com um pouco de eco, mas vamos lá. Acho que é a sala onde eu estou acho. Pode ser. Alcido, então, um pequeno panorama
Aqui a contabilidade brasileira ela teve influência americana, influência europeia, e nós criamos um modelo contábil, ou modelo contabilístico, como vocês chamam, que eu acho linda essa palavra, por sinal. Nós acabamos criando um modelo próprio. Como foi a criação da contabilidade nos países africanos, Angola, Moçambique, Guiné? Ok, muito obrigado pela questão. A criação da contabilidade nos países, se quisermos, da CPLP, que é da Comunidade dos Países Falantes da Língua Oficial Portuguesa, pode-se considerar, ela inicia com a independência desses países, não é? Porque antes da independência, esses países eram uma colônia portuguesa, e sendo uma colônia portuguesa eram consideradas províncias ultramarinas. Então, o que significa que a contabilidade nesses países, na era antes da independência, estou a dizer, antes da independência, a maior parte desses países conseguiram suas independências depois de 1970, 73, 74, 75, para cá, é que tornaram-se independentes. Então, antes dessa época, esses países eram províncias ultramarinas. Então, sendo províncias ultramarinas, elas tinham uma contabilidade portuguesa. Então, não se pode dizer que a contabilidade desses países inicia naquele período. Então, para dizer que a contabilidade nesses países independência, porque é aí que esses países conseguem ganhar a sua soberania e começam a instituir seus sistemas políticos e econômicos. Então, no caso de Moçambique, tivemos independência em 1975 e logo adotou-se o regime centralizada, né, planificada, era o socialismo, e a informação financeira nessa época era mais para alimentar a necessidade de informação para o governo, o Estado nesse caso, enquanto o órgão central de planificação econômica. E surgiu o primeiro plano de contabilidade em 1984, e esse plano visava também a produção de informação financeira das empresas, mas para objetivos de alimentar a necessidade de informação do Estado para a planificação econômica. Depois disso, passamos para um período que é finais da década de 80, onde começaram a existir negociações entre o Estado moçambicano e as instituições conhecidas de Bretton Woods como Banco Mundial e FMI, e esses países, e essas organizações são liberais. Então, quando se pede dinheiro, geralmente eles pedem para atender alguns requisitos, e um dos requisitos era que a economia tinha que deixar de ser planificada centralmente, passar a ser economia de mercado. Então, em 87 até 90, com a nova Constituição, mudamos nosso regime de um regime de economia planificada centralmente para um regime de economia de mercado. E aquele plano inicialmente adotado já estava ultrapassado. Era preciso criar um novo plano de contas que pudesse atender a outra necessidade de informação, num contexto em que já não é o Estado o único agente econômico interessado na informação financeira, mas também tinham as empresas do setor privado que precisavam também de ter uma certa informação financeira para atender a uma diversidade de usuários de informação, não só o Estado, assim como os clientes, fornecedores, entre outros. E em 2006 esse plano foi aprovado, mas em 2009, com o advento também da adoção das IFRS em torno do mundo,
tivemos a necessidade de implementar um outro plano que pudesse adequar-se à realidade da harmonização contabilística internacional. E nesse contexto, em 2009, adotou-se o PGC-NIRF, que é o Plano Geral de Contabilidade baseado nas normas internacionais de relato financeiro, baseado nas normas do IASB e também nas normas do IASB. Então, para dizer que de 2010 para cá, em Moçambique já é permitido a utilização dos critérios, ou melhor, das normas do IASB. Isso é mais ou menos a evolução, digamos que contabilística de Moçambique. Posso também sair um pouco e ir para... Não difere muito ir talvez para Angola. Angola também teve a sua independência quase que no mesmo ano que Moçambique, 1975, e pode-se dizer que a contabilidade também surgiu depois da independência. E em Angola, até agora, por exemplo, eles ainda não adotaram as normas internacionais de relato financeiro, e o que tem é um plano geral de contabilidade, apesar das normas internacionais serem permitidas nos bancos. E para o caso depois de Moçambique e Angola, posso ir para Cabo Verde. Cabo Verde também tem quase a mesma história, não vou repetir, mas posso dizer que Cabo Verde já tem um sistema um pouquinho mais, digamos que avançado do que Angola, porque eles também já adotaram as normas internacionais de relato financeiro, nesse caso as IFRS. E Guiné-Bissau é que é um caso muito particular. É assim, Angola, Moçambique, Cabo Verde tem um forte, digamos que uma forte correlação ou um certo paralelismo com Portugal. Esses países conseguem acompanhar Portugal de uma certa forma, mas que outros países como São Tomé e Guiné-Bissau não conseguem acompanhar. Talvez seja pela localização geográfica em que estão. Por exemplo, Guiné-Bissau, eles usam um sistema de contabilidade que é usado nos países da Europa, da África Ocidental. Só para ter uma ideia, é um país português, ou seja, de expressão portuguesa, mas que usa um sistema de contabilidade utilizado em países da África Ocidental, né? Que são a maior parte dos países são falantes de francês. Então eles lá têm um sistema chamado SISCOA, que é adotado por Benin. Benin é um país aqui da África, mas que fala francês. Burkina Faso também é um país daqui da África que fala francês. Guiné-Bissau é único nesse grupo que fala português, mas que adotou um sistema, digamos que é um sistema regional, é um sistema de contabilidade mais regional. Então, porque Guiné-Bissau está localizada naquele espaço, penso que é mais fácil, talvez, aperfeiçoar-se. Então, é um caso sui generis, diferente dos outros países que têm sistemas de contabilidade, digamos que, apesar de híbridos, né? Mas tem alguma característica própria. Já Angola, Guiné-Bissau partilha um sistema com 7 países, um sistema de contabilidade. E esses países não são falantes de português, são falantes de francês. E outro país é São Tomé. Em São Tomé ainda não temos um sistema de contabilidade próprio. O que temos em São Tomé é o que eles chamam de sistema de contabilidade aplicado às contas do Estado, alguma coisa assim parecida, mas que também ainda não adotaram as normas internacionais de relato financeiro. Só para ter uma ideia, nas pesquisas que eu fiz, ainda há
monografias, já dissertações, porque não podemos falar de artigos que estão a desenvolver ideias sobre qual será o caminho que São Tomé deve ter em consideração para adotar as normas internacionais de relato financeiro. E outro dado importante, Angola não adotou a GFRS para as empresas, apenas para os bancos. Moçambique já adotou, Cabo Verde já adotou, e Guiné-Bissau só neste ano, 2019, é que está a adotar as GFRS. Então, para dizer que os sistemas contabilísticos nesses países, se entendermos uma visão assim restrita do sistema contabilístico enquanto um documento que vai orientar a forma de reconhecer, mensurar as transações econômico-financeiras e apresentar essas demonstrações financeiras, ainda estamos num contexto ainda muito embrionário, porque a maior parte dessas normas elas são depois transformadas em lei e fica difícil adequar para a alteração que as GFRs vão sofrendo nas consultas públicas que o IASB faz. Então é preciso que haja uma brecha nesse normativo, nesse caso, nesse regulamento ou alguma lei que incorpora as normas do IFRS a dizer que, olha, se estas normas estiverem ultrapassadas, é preciso considerar a mais recente atualização das GFRS, é o caso de Moçambique. Por exemplo, em Moçambique, o nosso plano de contas, né, que é baseado nas GFRS, foi adotado em 2008. Até agora não alteramos e não temos uma comissão de normalização contabilística, por exemplo, que deveria ser responsável em emitir novos pronunciamentos ou então em atualizar. Ainda não temos isso. Então é preciso o próprio contabilista ser capaz de identificar que determinada norma já foi alterada, já teve este ou aquele elemento acrescido, como por exemplo no Brasil que temos os CPCs, né? São CPCs que depois também temos as interpretações dos CPCs e aqui ainda não temos isso. Então você tem que trabalhar com a norma original e se basear nas IFRICs, interpretações internacionais. Então, basicamente, é isso que ocorre aqui. Já para Portugal já está um bocadinho mais avançado, obviamente. Ok, maravilha. Vamos lá, professora Fabiane, professora Fernanda, professora Márcia, professor Wilson Nakamura. Sejam todos bem-vindos. A minha fala continua com eco, por isso eu não falarei tanto. Professor Alcido, aqui no Brasil, os planos de contas, eles são flexíveis. Nós temos os grandes grupos, ativo circulante, mas as contas elas são livres. A empresa, se eu tenho uma empresa e eu quero criar uma conta chamada despesa com refrigerantes, eu posso criar. Eu tenho esse tipo de liberdade. Como funciona por aí? Por aí é um pouco diferente, não? Sim, é diferente. Nós temos essa liberdade, mas temos níveis de liberdade para fazer isso. Porque nós primeiro temos as classes de contas. Classes de contas, acho que estão por aí 8 classes. E depois dessas classes, nós temos as contas do primeiro grau. São chamadas contas do primeiro grau. E depois dessas contas do primeiro grau, temos aí do segundo, do terceiro. Então, do terceiro nível para lá, é que já é possível, talvez, adequar já uma certa especificidade. Voltando para o grupo a classe de contas, nós temos aqui 8 classes. Primeiro que é a primeira classe que é de meios financeiros. Então, tudo que é meios financeiros, que é caixa, que é bancos, que são instrumentos financeiros, como ações ou fundos de pensão, etc., ficam nessa classe. Depois temos a segunda classe, que é
a classe 2, que é de inventários. Então, tudo que é inventário fica nessa classe. Depois temos a classe 3, que é sobre ativos. Incluem-se aqui os ativos de investimento de capital, ativos correntes, ativos não correntes. E depois temos a classe 4, que é onde temos os clientes, os fornecedores, ou seja, as contas a receber ou contas a pagar. E a classe 5, que é de capital. Classe 6 são as despesas. E classe 7 são os rendimentos. E a classe 8 para apuramento de resultados. Então, se tiveres que ser flexível, tem que ser dentro dessas classes. Se é despesa com refrigerante, então é preciso considerar que tem que estar na classe 6, que é sobre despesas. Então, se há uma flexibilidade nesses termos. E eu penso que é assim como também é em Portugal, em Cabo Verde também. Angola também é assim, só que eles estão um pouco atrasados porque não mudaram o seu PGC. Nós também tivemos PGC antes aqui em Moçambique, mas depois tivemos que mudar. E ainda assim, mesmo antes de mudar, não tínhamos uma grande liberdade para ser flexíveis. Daí aquela questão de nós sermos mais code law, né? menos flexíveis. Nesse sentido. É também produto, digamos que de herança colonial, né? Como Portugal é assim, e a nossa contabilidade aqui tende a ser um pouco de Ctrl-C e Ctrl-V de Portugal. É isso. O professor Vanderlei, ele traz aqui que isso é parecido com a teoria personalista das contas. Exatamente. Que é o modelo português, o modelo europeu continental. Que são as contas personalistas. Exatamente. E, professor Alcido, aqui no Brasil a gente tem as nossas demonstrações contábeis. Vocês aí com certeza têm. E nós as chamamos de balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de mutação do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa. Basicamente. Como são chamadas as demonstrações contábeis em Moçambique, Angola, etc. Ok, em relação a esse aspecto, eu acho que temos certa similaridade na denominação. Aqui nós temos, para ser considerado um conjunto completo das demonstrações financeiras, elas integram um balanço, que apresenta, obviamente, a posição financeira da entidade, uma demonstração de resultados, que é sobre o desempenho financeiro da entidade, uma demonstração, chamamos de alterações do capital próprio, não de mutações, né? Mas é questão de, são sinônimos de alteração e mutação, né? É uma demonstração de alteração do capital próprio e uma demonstração de fluxo de caixas e as notas explicativas. Então, essas 4 demonstrações compreendem o conjunto completo das demonstrações financeiras exigidas no nosso normativo. Eu sei que no Brasil nós temos também, ou melhor, vocês têm a demonstração do valor adicionado. Eu não sei se é obrigatória, aqui nós ainda não temos a demonstração de valor adicionado, assim como Portugal também não tem essa demonstração, e estes países da África, nomeadamente Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde, também ainda não adotaram a demonstração do valor adicionado, nem a demonstração, chama-se demonstração de resultados abrangentes. Nós também ainda não temos essas duas. Ok. E o balanço patrimonial, existem duas formas
a forma brasileira, que é a forma americana, onde começamos pelos ativos e passivos circulantes, e aí vamos descendo para os não circulantes, e a forma europeia, adotada por vários países europeus, não todos, que é a forma ao contrário. Como vocês tratam o balanço patrimonial aí em Moçambique? O nosso balanço patrimonial aqui em Moçambique é em ordem decrescente de liquidez, ou seja, é a forma europeia. Começamos de ativos não correntes, ou aqueles chamados não circulantes ou permanentes, né? Aqui nós designamos ativos não correntes, não current assets. Então, começamos de ativos não correntes, desses, depois ativos correntes, e a última linha do balanço embaixo é caixa, disponibilidade. Enquanto que para vocês, a primeira linha é caixa, não é? Para nós, caixa é a última linha. E da mesma forma para o passivo. Começamos dos passivos não correntes, que são as dívidas de longo prazo, e passivos correntes, que são de curto prazo, geralmente com fornecedores, e depois temos, é assim que fica, e mais abaixo temos a conta de capital. É assim como nós organizamos o nosso balanço, e também organizamos na forma vertical. Antes da adoção das GFRS ou do novo normativo, nós tínhamos um balanço horizontal, né? Onde tínhamos no lado direito os ativos, melhor, no lado esquerdo os ativos e no lado direito os passivos. E agora nós temos os ativos em cima e os passivos mais para baixo. Assim como a demonstração de resultados segue a mesma ordem, nesse caso vertical. Antes tínhamos uma demonstração de resultados horizontal. Como era essa demonstração de resultados horizontal? Tínhamos os custos no lado esquerdo e os proveitos no lado direito. Os custos no lado esquerdo e... Interessante. Exato. É como se tivéssemos ativos e passivos no balanço. Então temos os custos no lado esquerdo e os proveitos no lado direito e as subtrações mais para baixo, né? Para subtrair os rendimentos e os custos. Mas era muito complicado de fazer. Imagino. Agora é mais simples, é só reduzir, subtrair, descendo. E antes Sim, professor. O professor Marcelo Fernandes, ele te pergunta como estão sendo tratadas as aplicações das normas internacionais. E eu faço uma segunda pergunta. Basicamente, o que mudou na contabilidade moçambicana com a adoção das normas internacionais? Primeiro vou começar com a resposta à pergunta do professor Marcelo sobre como é que estão a ser feita, como é que está sendo considerada a questão da minimização das normas internacionais. É muito difícil, né? Como também já se traz na literatura, que uma das desvantagens de adotar as normas internacionais de contabilidade é que elas são feitas para atender um certo contexto e os países, às vezes, cegamente pegam nas normas e aplicam em um contexto um pouco diferente, se não até muito diferente daquele que foi o seu objeto na altura de sua criação. Então, para minimizar aqui as diferenças diferenças internacionais, eu acho que um dos aspectos muito importantes que tem se levado aqui é a questão da formação contínua. Para podermos, através desses encontros de formação contínua, onde se juntam profissionais de contabilidade,
discutir como é que aquelas normas podem se aplicar em contextos específicos. Então, basicamente, a estratégia para minimizar essas diferenças, eu poderia dizer que são as formações contínuas. As formações contínuas, e nessas formações, às vezes, nós chamamos profissionais estrangeiros, e com os profissionais estrangeiros trazendo suas práticas aqui, e com as nossas práticas nós podemos conciliar essas diferenças e poder perceber da melhor forma como é que nós podemos adequar no nosso contexto. Um dos grandes desafios, por exemplo, que nós temos aqui é a questão de mensuração usando o valor justo, por exemplo, para a da agricultura, para um contexto onde nós não temos uma bolsa de mercadorias, por exemplo, muito forte. Fica muito difícil não usar o custo histórico na questão dos inventários, porque nós não temos uma fonte fiel para o valor justo para a questão de produtos agrícolas. Então, eu acho que o desafio da minimização das diferenças internacionais tem sido trespassado por meio dessa formação contínua. E um dado importante é que também Moçambique, a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique já é, a partir do ano passado, membro da Federação Internacional de Contabilistas, né, do IFAC. Então, penso que com isso já é possível também contarmos com a experiência de profissionais do IFAC que poderão vir para aqui e saberem como é que nós podemos, talvez, usar a nossa experiência, o nosso contexto, para estar adequado às normas. E agora, se temos a capacidade de influenciar as normas internacionais para fazermos sentir as nossas, digamos, as nossas características no normativo internacional, ainda estamos muito longe disso. Temos um sistema de contabilidade, eu diria, muito embrionário, ao ponto de podermos influenciar de forma muito forte a elaboração ou discussão das normas internacionais, mas é um processo. Então, o que nós fazemos agora é pegar aquelas normas e tentar utilizar no nosso contexto, mas tentar trazer o nosso contexto para as normas, isso ainda é muito difícil. Agora, o que mudou para a questão do professor Scarpim? Eu acho que antes nós tínhamos uma contabilidade muito baseada em regras de débito e de crédito, e hoje, com as normas internacionais de relato financeiro, nós já temos a capacidade de poder fazer o uso do julgamento profissional, né? Então é preciso conhecer as normas internacionais e ver como é que nós podemos utilizar essas normas no nosso processo de reconhecimento e de mensuração, e não necessariamente nos basearmos em regras de débito e de crédito. É preciso saber quando se deve reconhecer determinada transação, e esse debate não era muito aflorecido antes das normas internacionais. Eu penso que a forma de ver a contabilidade aqui em Moçambique mudou, e ainda terá que mudar muito, porque tínhamos uma classe de profissionais de contabilidade que só estudaram, por exemplo, até escola básica e nunca tiveram nenhum contato com as normas internacionais de contabilidade. Ou então até o nível médio, e não tinham esse contato com as normas internacionais de contabilidade. Então, fica esse desafio contínuo para esses profissionais se adequarem às normas. Mudou a forma de pensar, a forma de fazer contabilidade. Ela é mais... Estou com problemas no telefone. Ok, ela é mais usada assim, com base nesses critérios das normas internacionais. É um contexto mais internacional do que mais
do que mais local, onde era muito, digamos, muito bookkeeper, só para registros, né? Então isso mudou, mudaram também as demonstrações financeiras, porque antes era de forma horizontal e hoje todas são de forma vertical. Em suma, penso que são esses elementos que mudou também a designação. Antes nós chamávamos meios circulantes e agora chamamos ativos circulantes ou meios não circulantes. Agora nós chamamos de ativos não correntes. Isso também mudou. Chamávamos de mercadorias, hoje chamamos de inventários. Isso também mudou. Em suma, nós não usávamos muito as normas internacionais e com a adoção passamos a usar as normas internacionais para o reconhecimento das transações. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, queria deixar o registro para que estamos hoje com o professor Alcido, direto de Moçambique, Alcido Juanirra. E muito legal, estamos vendo aqui muita gente de Angola e Moçambique na nossa live. Sejam muito bem-vindos. O professor Alcido já sabe disso, eu falo isso para ele desde 2015. Na minha opinião, o sotaque de vocês é o mais bonito da língua portuguesa. Vocês falam um português delicioso de ouvir. Tanto Angola quanto Moçambique. Aqui nos Estados Unidos eu tive semestre passado um aluno angolano e era uma delícia conversar com ele em português. Vocês têm um sotaque maravilhoso. E nós estamos com lives todas as terças. Aí em horários variados, mas eu sempre posto chamadas aí para nossas lives no Instagram, no Facebook, e todas as semanas do nosso Instagram, @Scarpim. Então, vamos lá. E, inclusive, live da próxima semana com o professor Wilson Nakamura, que está aqui presente. Então, maravilha. O professor Vanderlei, aqui do Brasil, nós temos uma curiosidade imensa sobre como é a contabilidade por aí. Não sei se é a sua área ou não, mas e os órgãos públicos? Eles seguem regime de competência, regime de caixa? Sim, os órgãos públicos, eles usam... É separado, né? Usam um regime misto. Alô? Oi? Estamos ouvindo. Sim, eles usam um regime misto. E a contabilidade pública aqui em Moçambique, diferente. Eu penso que o Brasil já adotou as IPSAs, não é? Ou ainda? Mais ou menos. Ok. Pelo menos já há uma resposta sobre mais ou menos. E aqui em Moçambique ainda não temos essa resposta. Nós ainda não... Professor? Oi, estamos aqui lhe ouvindo perfeitamente. Ok, nós ainda não adotamos, só está-se a discutir como é que o Moçambique pode adotar as IPSAs. Ainda não adotamos as IPSAs. Professor, há uma pessoa que pergunta se existe alguma diferença de norma internacional contábil no setor privado e setor público. Sim, há uma diferença. No setor público, nós temos o SISTAF, que é o Sistema de Administração Financeira do Estado. Então, é esse sistema que determina como devem ser reconhecidas as transações das entidades do setor público. E os regimes que são utilizados é o regime misto. Eu não sei se se utiliza de competência para despesas ou acho que regime de caixa para... Acredito que regime de caixa é para despesas e regime de competência para as receitas.
É um sistema misto. Não usamos, é um sistema misto. E a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique já está num processo, eu penso que já foi criada uma comissão que deve refletir sobre como é que Moçambique deverá migrar para as normas internacionais aplicadas ao setor público. Aqui no Brasil, essa discussão vem da época que você estava aqui. Vem aí 2014, 2015. E descobriram que é muito mais complexa essa implantação do que eles imaginavam. Então ainda está em processo. Tem aí. Era para ser desde 2015. Agora eu também não sei em que pé está. Mas ela está sendo postergada. Está sendo bastante postergada isso. E, professor Alcido, uma dúvida que eu sempre tive. No Brasil, para uma pessoa ser contadora, poder trabalhar com contabilidade, assinar os balanços, ela precisa fazer um curso superior em ciências contábeis, depois prestar um exame de suficiência e, se for aprovada, ela precisa fazer o seu registro nos conselhos de contabilidade. E todos os anos ela precisa pagar uma anuidade para a renovação dessa licença. Como funciona isso em Moçambique? O que uma pessoa precisa fazer para ser contadora? Tá bem, professor, eu estou com algum problema aqui no celular. Eu não sei se não vai se desligar, mas vou tentar rever. Mas já percebi. Professor Alcido, estamos aí ainda. Professor Alcido está voltando. Pedro Thaleson, seja bem-vindo. Joyce, seja. Vamos esperar alguns instantes. Professor Alcido caiu. Viviane, seja bem-vinda. Vamos esperar o professor Alcido retornar. Então, só trazendo ali, estamos falando com o professor Alcido Joanirra, direto de Moçambique. Ele está dando uma verdadeira aula para nós brasileiros sobre a contabilidade dos países africanos. E aí temos bastante gente aí dos países africanos aqui. Sejam extremamente bem-vindos. Então agora, me dirigindo a vocês, angolanos, moçambicanos, normalmente as nossas lives elas são às 18 horas no horário brasileiro. E ela é um pouco tarde para vocês, é 22h30 em Angola, 23h30 em Moçambique. Nós estamos trabalhando para uma alteração desse horário, talvez trabalhar com um horário mais ou menos como este, para as lives aí de agosto, setembro, para adequarmos. Mas todas as nossas lives elas ficam gravadas e elas estão no meu Instagram, então basta entrar no meu Instagram, @J de Jorge, Scarpim, com S no começo, N no final, onde vocês conseguem aí assistir as nossas lives. E vamos lá convidar o professor Alcido novamente. Muito obrigado, Adila. Letacombi, pessoal, às vezes o nome de vocês não é tão fácil para nós brasileiros pronunciarmos, então, se eu estiver falando o nome de vocês errado, por favor, me corrijam. Professor Alcido, eu lhe convidei para entrar na live novamente, por favor, aceite o meu convite, ou se não estiver indo, reporte aqui no chat para a gente ver se a gente consegue
voltarmos aí a nossa live. Mas, com toda certeza, essa não será a primeira live com o pessoal de Angola e Moçambique. Nós, brasileiros, temos muito a aprender consigo. O professor Alcido não está podendo entrar. Vamos lá. Professor Alcido, estou lhe mandando o convite novamente. Muito obrigado, Henrique Nakayama. Saudades de ti também. Aluno aí há alguns anos na cidade de Londrina, no Paraná. Então, o problema do eco se passou porque o professor Alcido caiu na nossa live. Então, estamos sem o professor Alcido, sem eco, infelizmente, mas vamos ver. Sim, Adila, nós teremos várias lives produtivas, algumas lives tratando da contabilidade brasileira, onde eu creio que vocês possam aprender bastante também sobre esse tópico para vocês, contabilidade internacional. Mas teremos aí outras lives com o professor Alcido. O professor Alcido aí vai ser o nosso parceiro em diversas outras lives. Veja, professor Alcido, se consegue requisitar para participar da live. E o seu português de não usar gerúndio também é maravilhoso. Marcelo, sempre procuramos tratar aqui temas relevantes para a classe contábil. É algo aí que é a minha paixão também, assim como do professor Alcido e de vários outros que estamos por aqui. Acho que somos todos apaixonados pela ciência contábil, poder conversar sobre ela aí é sempre deveras interessante para a nossa classe. Professor Alcido tem conseguido entrar na live. Eu lhe mandei um convite agora. Veja se chegou alguma coisa para ti a respeito. Mas de antemão, para nós brasileiros é muito interessante. Eu me lembro lá em 2015, quando conversava com o professor Alcido nos nossos cafés a respeito disso. Henrique, o que eu digo sobre o fim da contabilidade? Nós temos uma live gravada no nosso Instagram. É uma live que fizemos semana passada com o professor Ronaldo Froes, da FECAP, em São Paulo, onde tratamos justamente sobre esse tema, o fim da contabilidade, onde a contabilidade ela não vai acabar, pelo menos não nas próximas décadas. Talvez algumas funções contábeis elas sejam substituídas por outras funções contábeis, pelo próprio avanço que a nossa ciência produz. O próprio professor Alcido trouxe para a gente aí vários aspectos contábeis que eram feitos em Angola, Moçambique, até os anos 70, anos 80, e hoje já não são mais feitos. Mudanças aí, mudanças normativas, mudanças de práticas, propriamente dita, porque a contabilidade ela tem uma íntima relação com os aspectos econômicos. Então, se a economia muda, a contabilidade muda, se a tecnologia muda, a contabilidade muda, mas a contabilidade está sempre presente. Professor Alcido, acho que estamos com problemas aí na conexão, mas de antemão agradeço muitíssimo a ti por ter dado essa verdadeira aula sobre o sistema contabilístico moçambicano, angolano e também dos demais países da África, Açores, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Exatamente, Adila, surge a necessidade de uma harmonização, que é o que as normas internacionais procuram fazer, que as normas do IFRS procuram fazer, porque nós temos uma riqueza contábil, uma riqueza de negócios, e até uma riqueza linguística, se a gente for considerar
a nossa língua. Então, é recomendável que os países tenham uma contabilidade harmonizada, até por uma questão de trânsito profissional, para que um profissional contábil com uma formação aqui no Brasil, ele possa trabalhar em Moçambique e vice-versa. Uma pessoa com uma formação em Angola, Moçambique, também ser capaz de fazer um serviço contábil no Brasil, ou até entre Angola e Moçambique, ou entre esses países e também Portugal. Vamos ver se o professor Alcido agora consegue. Creio que agora temos uma chance dele voltar para a nossa live e falar um pouco aí sobre como funciona a profissão contábil em Moçambique. Ádila, só para eu me localizar, falas de onde? Do Brasil, de Angola, Moçambique, Guiné. Temos aí o professor Marcelo, fala do Brasil. Eu não me lembro de qual estado você fala, professor Marcelo. Se puder trazer essa informação para a gente também, ficamos muito gratos. E, professor Alcido, volte, não nos deixe só. Professor Alcido não está conseguindo entrar. Uma pena, vamos tentar novamente. Uau, professor Alcido, seja bem-vindo. Oh, São Paulo capital, muito bom. Não sei por qual razão que eu achei que tu fosse gaúcho. Mas ok, falha minha. Professor Alcido, consegue nos ouvir? Ainda. Poxa, professor Alcido caiu novamente. Mas, vamos lá, vamos lá. Aline, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos ver se o professor Alcido finalmente consegue voltar para a nossa live. Ou não, já temos aí quase uma hora de live. Vamos lá. Aline Habley, é isso? É isso? Professor Alcido, seja bem-vindo. Professor Alcido, seja bem-vindo. Aguardávamos ansiosamente a sua presença. Aguardávamos ansiosamente. Exatamente, Ádila, concordo plenamente. Avanço dos meios de transporte, crescimento de comércio internacional. Ficamos cada vez mais interdependentes. Então, professor Alcido, se me ouve. Não sei se ele ouve. Professor Alcido, abaixe um pouco a sua câmera. Professor Alcido, abaixe um pouco a sua câmera. Não conseguimos lhe ver completamente. Não conseguimos lhe ver completamente. Veja a parte de cima da sala onde está. Da sala onde está. Meu Deus. Pronto, agora sim. Consegue me ouvir? Pronto.